A oração é a chave da vitória, mais uma oportunidade e um grande privilégio. Eu quero orar por você, mas antes de orar, vamos entrar em uma palavra poderosa. Eu quero falar hoje sobre a fé de Jó, esse homem extraordinário, esse grande exemplo de fé, paciência e exemplo de obediência a Deus. Se prepare, porque o que você vai ouvir, talvez você nunca tenha ouvido a respeito de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais fortes de toda a Bíblia, porque apenas Jesus suportou tanto sofrimento como o de Jó. Não houve nenhum homem em todo o contexto bíblico que sofreu tanto como Jó e o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem escreveu o livro de Jó foi o profeta Moisés. Uma curiosidade interessante, Moisés escreveu o livro de Jó antes do livro do Gênesis. É isso mesmo, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi o Gênesis, foi o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Então a Bíblia começa dizendo, em Jó capítulo 1, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E Jó, ele possuía 3 filhas e 7 filhos homens. Ele tinha muitas riquezas e muita criação. Ele era um dos homens mais ricos de todo o Oriente. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois, 500 jumentas. Era um homem muito próspero. Mas a Bíblia fala que Jó, ele foi provado por Deus. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E esses filhos de Deus aqui são os anjos. Ele veio no meio dos anjos, por trás dos anjos. Veja, mesmo Satanás já tendo sido expulso do céu, ele teve essa ousadia de ir junto com os anjos até a presença de Deus. Então veja que Satanás, ele começa naquele momento um diálogo entre Deus e Satanás. E o Senhor faz uma pergunta para Satanás. Veja como é interessante. A pergunta do Senhor para Satanás é, no versículo de número 7 do capítulo 1 de Jó, está escrito: de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Você sabe por que Deus perguntou a Satanás de onde ele estava vindo? Porque Deus queria nos ensinar isso. Não é porque Deus não sabia de onde ele vinha, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas, ele é soberano. Mas ele sabia que isso ficaria registrado aqui na Bíblia, no livro de Jó, e queria nos ensinar. E Satanás responde para ele. No versículo de número 8, versículo de número 7, ainda a parte B, e Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Veja, aonde é que Satanás está? Aqui, na terra. Ele rodeia. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, não ao redor, porque ao redor estão os anjos para nos guardar e proteger. Ao redor da sua vida, da sua casa, da sua família, estão os anjos, mas ao derredor está o Satanás. A Bíblia diz que ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Veja que ele anda procurando a quem possa tragar. E a quem é que ele pode tragar? Aquele que está vacilando, aquele que está com brechas na sua vida, aquele que não está com a sua vida no altar de Deus, aquele que não decidiu viver como Jó, justo, temente, obediente a Deus e que se desviava do mal. Se aconteceu essas coisas na vida de Jó, mesmo ele sendo tudo isso, imagina aquele que não vive na posição, irmão. Olha como é interessante. Mas é tudo permissão de Deus, você vai entender aqui. Então o Senhor disse a Satanás, versículo 8: observaste tu meu servo Jó? Deus sabia que ele tinha observado, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha o testemunho que Deus está dando de Jó.
Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus dá testemunho de você no céu. Os anjos sabem quem você é, Deus sabe quem você é e também os demônios sabem quem você é. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí agora Satanás tenta atacar, ó. Mas Satanás respondeu ao Senhor: porventura teme Jó a Deus em vão? Em algumas versões está escrito debalde. Debalde significa em vão. O que Satanás está dizendo aqui é: por acaso ele te obedece, te honra sem receber nada? É em vão? Ou ele tem recebido? É isso que Satanás está dizendo, que Jó servia a Deus pelo que Deus dava e não pelo que ele era. Mas essa era uma mentira, o diabo é o pai da mentira. E agora Deus permite que Satanás toque naquilo que Jó possui, para provar para Satanás que Jó não servia a ele pelo que ele possuía, pelo que Deus dava para ele, mas pelo que realmente Deus é na vida de Jó, pelo que Jó reconhecia a identidade de Deus. Então a Bíblia diz que Satanás vai lá, Deus permite, ele toca. E ele toca em 5 áreas que eu gostaria de citar aqui nesse momento. A primeira área que eu queria citar aqui é a área financeira. A Bíblia diz que Jó começa a perder as suas criações. Jó capítulo 1, a partir do versículo 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e as tomaram, e os servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então logo depois vêm os outros, as ovelhas, os servos morrem com fogo que desce do céu, os camelos também morrem, no versículo 17 também eles morrem, e também outras coisas que Jó começa a perder, as criações dele. Veja como é interessante. Ele começa a perder. É a primeira área que é atingida, é a área financeira, as posses de Jó. Mas era tudo permissão de Deus. A segunda área que Deus permite atingir é a área familiar. No versículo de número 18 do capítulo 1 de Jó, capítulo 1, versículo 18, está escrito: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Veja como é interessante. Mas há um detalhe interessante. Deus ele permitiu até que os filhos de Jó morressem, os 10 filhos, as 3 filhas e os 7 homens. Mas se você for ler o contexto da história, diz que todos os dias eles estavam em festas, faziam festas. Na casa dos seus filhos acontecia festas, e essas festas aqui provavelmente tinham pecado, tanto que a Bíblia fala que Jó oferecia sacrifício a Deus para Deus perdoar o pecado dos seus filhos. Então eles eram entregues à bebida, eu creio que à prostituição. Ou seja, eles não viviam no caminho que Jó vivia, eles não seguiam o mesmo Deus que Jó seguia, mas mesmo assim Jó oferecia sacrifício pela vida deles a Deus, orava por eles. Mas veja que a morte veio sobre aqueles que não estavam na posição. Porque embora Jó tivesse sofrido muito, Deus não permitiu que ele morresse. O que Deus está dizendo é que o Senhor preserva o justo com vida. Creia que Deus está dando vida, está protegendo e guardando você, porque você anda na vontade de Deus. Glória a Deus. Então Jó é provado aqui na área familiar. A primeira área foi a área financeira que nós falamos aqui. A segunda área é a área familiar. A terceira área, a Bíblia fala que Jó é provado também na área da saúde. Jó capítulo 2, versículo 7. Olha o que aconteceu. Jó 2, versículo 7 está escrito: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou
um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então a sua mulher, olha aqui, olha o que diz. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o que Jó respondeu. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Veja, Jó se lança no chão quando seus filhos morrem e ele adora a Deus, mesmo sabendo da notícia da morte dos seus filhos. É isso que é um exemplo de um verdadeiro adorador. Aleluia! Por isso João 4 fala no contexto que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jó é o exemplo de um verdadeiro adorador. Não por aquilo que Deus deu, mas por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa para mim. E agora ele perde também a sua saúde, ele está doente com úlceras. Jó fica agora se coçando com um caco, e a sua esposa, a sua mulher, diz para ele: ainda retens a esse Deus? Veja que a fidelidade de Jó a Deus não estava naquilo que ele possuía, nem mesmo na sua saúde. Não importa, mesmo ele não tendo saúde, ele poderia reclamar: mas eu te sirvo, eu sou fiel. Ei, esteja pronto para adorar a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, para ser fiel a Ele. E assim vai acontecer o mesmo resultado final que aconteceu com Jó, e você vai descobrir já já. Então ele foi tentado na área financeira, na área familiar e agora na área da saúde. A quarta área que Jó é tentado é a área emocional, as suas emoções. As emoções de Jó é abalada. Jó fica praticamente depressivo. Jó capítulo 10, versículo 18. Veja o que está escrito. Jó 10, versículo 18. Está escrito assim: por que, pois, me tiraste da madre? Se então tivera expirado e olho nenhum me visse, então eu teria sido como se nunca fora. Ele está dizendo assim: eu teria sido como se nunca tivesse existido, como se nunca fora. E desde o ventre seria levado à sepultura. Ele está pedindo aqui praticamente a morte. Ele está com desejo de que não tivesse nem nascido. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Ele está dizendo: eu quero ter um momento de alívio de toda essa dor. Está pedindo a morte. Então, versículo 21. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. É muito forte, é muito forte. Então ele passou por esses problemas emocionais que hoje também nós enfrentamos, mas ele venceu. Então nós podemos vencer porque ele estava com Deus, e assim também nós com o Senhor podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A quinta área que Jó também ele sofreu ataque, ele foi provado, foi a área espiritual. Jó 22, 23. Jó 22, 23. Jó capítulo 22, versículo 23. Está escrito assim: olha: se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado, se afastares a iniquidade da tua tenda. Isso aqui é o que ele faz. O amigo de Jó diz para ele: olha, você está em pecado, mas se você afastar a tua iniquidade de você, da sua casa, e se você se voltar para o Todo-Poderoso. Veja que, olha o que acontece aqui. Mas Jó não estava em pecado, não estava acontecendo essas coisas porque ele tinha pecado, mas para os amigos de Jó, sim. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que quando você estiver passando pela prova, e vão querer julgar, e vão querer dizer que talvez seja algum pecado na sua vida. Ele passou por esse problema espiritual onde ele teve que lidar com situações de pessoas julgarem ele por algo que ele não estava praticando. Então, se você está
sendo justo diante de Deus, não se preocupe, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Eu quero concluir para você esta palavra dizendo para você que Deus deu para Jó o dobro de tudo o que ele perdeu. E além de dar para Jó o dobro de tudo que ele perdeu, Deus ainda deu mais 10 filhos para Jó. É forte, não é? A palavra do Senhor diz em Jó 42, versículo de número 1: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E é aqui onde a Bíblia diz que também o Senhor muda o cativeiro de Jó. A palavra do Senhor diz que Deus abençoa Jó com mais bens, com mais servos. No versículo de número 10 está escrito: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Glória a Deus, como é poderosa essa palavra. Deus acrescentou em dobro, significa que Deus deu porção dobrada a ele. Deus vai dar porção dobrada a você também. Você crê? Glória a Deus. Essa palavra é um pouco estendida, mas eu quero orar pela sua vida em prol dessa palavra, amém? Para que se cumpra na sua vida também. Pai, no nome do Senhor Jesus, essa pessoa que ouviu esta palavra e crê de todo o coração que o mesmo Deus que Jó servia é o Deus que esta pessoa serve, é o Deus que esta pessoa acredita. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo: esta pessoa que está no meio de uma prova, no meio de uma luta espiritual, no meio de um ataque, esta pessoa receberá o dobro de tudo aquilo que antes ela possuía. Eu profetizo: a bênção dobrada de Deus sobre a tua vida irá se cumprir. Em nome do Senhor Jesus, Satanás não irá frustrar os planos de Deus. E nesse momento, ele está caindo por terra. Porque Deus te dará testemunho da tua fidelidade e da tua obediência a Ele e a sua palavra. Que o Pai te abençoe e abençoe a sua casa e a sua família poderosamente. Agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você crê, compartilhe esta mensagem poderosa com seus amigos. Amém? Compartilhe com o tanto de amigos que você puder. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Inscreva-se no botão inscrever-se embaixo. Não saia sem dar o seu gostei nesse vídeo. E comenta aí embaixo. Descreva como foi a experiência para você de ouvir essa palavra poderosa da parte de Deus. Comenta aí, deixa nos comentários algo que talvez você enxerga também na vida de Jó. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz, que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre ti, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém.